Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui externar a minha gratidão, né, por poder estar aqui com vocês nessa noite, porque toda a oportunidade que nós temos de falar desse nosso Jesus, de pregar sobre esse nosso Jesus, é uma rica oportunidade, né? E eu louvo a Deus pela vida da Evelise. Então vamos hoje, né, falar sobre a esperança que Deus sempre proporcionou para nós e nos proporciona até hoje, né, através do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração fica no capítulo 51 do profeta Isaías, do 1 ao 4, onde a palavra de Deus vai dizer assim: ouve-me vós, os que seguis a justiça, o que buscai ao Senhor, olhar para a rocha de onde foste cortado, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Irmãos, a gente sabe que Isaías foi profeta do Antigo Testamento mais messiânico, né? O que isso quer dizer? Que mais profetizou sobre Jesus, que mais falou da vinda de Jesus, né? O que Deus mais deu visão sobre essa vinda de Jesus, né? Sobre a nossa esperança. E aqui nesse capítulo, né? Ele em algumas Bíblias tem algum título, mas aqui para mim tem a restauração e salvação de Israel. E aí, quando eu comecei a ler esse capítulo e fui, né, entendendo aquilo que o Senhor queria falar nessa noite, a gente sabe que aqui nesse contexto, né, nessa situação aqui, nós estamos falando de um povo destinado a um cativeiro de 70 anos. Um povo chamado, escolhido, separado, abençoado, um povo onde o Senhor prometeu e cumpriu na vida desse povo, um povo onde nada faltava para esse povo, um povo onde Deus era o sustento, Deus era tudo que esse povo precisava. Um povo onde a palavra de Deus diz que com mão forte o Senhor tirou do Egito, uma escravidão que fazia mais de 400 anos. Um povo onde o Senhor sempre fez questão de trazer para perto dele. Mas a gente sabe que o ser humano sempre tem essa tendência, né, de achar que já sabe muito ou que já tem muito e não precisa de mais de Deus. A gente tem essa natureza, né, de tendenciar a se separar do Senhor. Mas todas as vezes que o Senhor olha para nós, olha para aquele que ele escolheu, que ele separou para uma obra, e vê que a gente está saindo, né, de perto dele, distanciando dele, ele sempre vai causar uma situação para que nós venhamos voltar de novo para perto dele. E a gente sabe, e eu consigo entender através do Espírito Santo, que o cativeiro para aquele povo, muitas das vezes a gente olha a Bíblia, lê a Bíblia, e às vezes a gente pensa, meu Deus, mas 70 anos de cativeiro, sim. 70 anos. 70 anos para o povo começar a entender mais uma vez que eles precisavam de Deus. Era uma forma que Deus queria para guardar o seu povo. Era uma forma, uma estratégia que Deus usou para guardar o seu povo, para trazer o seu povo de novo para perto dele. Porque Deus nos criou para ter relacionamento com ele. Deus nos criou para viver lado a lado com ele, perto dele. Deus nos criou para que a gente possa, aquele vazio que outrora a gente sentia, a gente não sentir mais, porque ele nos criou justamente na medida certa para ser preenchido da presença dele, do Espírito dele. E quando ele nos
quando Ele nos permite certas situações da nossa vida. Eu quero falar para você nessa noite que nada que Deus permite na nossa vida é para a morte. Deus sempre tem uma restauração para o seu povo. Deus sempre tem uma nova história para o seu povo. Deus sempre tem algo diferente para o seu povo. Mas para isso, muitas das vezes, Deus vai usar a sua maneira e o seu jeito de trabalhar. O jeito dele de trabalhar naquele povo era o cativeiro. Porque Deus já havia exortado quantas vezes e não tinha solucionado, porque Deus queria, de fato, daquele povo o arrependimento, né? Deus queria, de fato, arrependimento. Em Mateus, no capítulo 9, verso 13, Jesus fala: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, desde sempre, Deus sabia que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos pó, somos uma natureza, muitas das vezes, que todos os dias a gente precisa matar essa natureza para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Mas se nós abrirmos o nosso coração, Deus sempre tem algo novo para a nossa vida. Deus sempre tem esperança. Então, hoje eu não sei o que o diabo tem lançado na sua mente, muitas das vezes dizendo que não tem mais jeito para a sua história, não tem mais jeito, a situação que você se encontra é uma situação que já não tem mais jeito para solucionar, mas eu quero dizer para você que Deus tem solução para a sua vida aqui nessa noite. Deus tem algo para você aqui nessa noite. E o que é esse algo que Deus tem para você aqui nessa noite? Esperança. Esperança e consolo. Porque Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a situação que você se encontra hoje. E para isso ele enviou o seu filho, porque aqui, quando o profeta Isaías fala, né, que nós seríamos os lugares assolados, ele fará o seu deserto como Éden. E a gente sabe que quando existiu o Éden, né, quando Adão foi colocado lá no Éden, lá não faltava nada para Adão. Lá tinha tudo, a provisão que Adão precisava, era um lugar lindo, era um lugar onde a presença de Deus era visitado, o lugar era visitado toda tarde pela presença de Deus, e Deus faz essa comparação. Por quê? Porque Ele quer falar para nós que nós também podemos ser visitados por Ele todos os dias, né? Assim como era em Éden, pode ser na nossa vida também. Mas como que isso pode ser na nossa vida hoje? Através de Jesus. Porque aqui fala que o Senhor, ele fala, porque de mim sairá a lei. E nós sabemos que quem cumpriu a lei, quem pôde cumprir a lei, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E o meu juízo farei repousar sobre a luz dos povos. E quem é a luz da nossa vida? Quem é a luz que ilumina a nossa vida? Quem é a luz que clareia os nossos passos? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Deus estava falando para aquele povo que ainda tinha a esperança. Deus criou o homem, irmãos, é uma coisa assim que eu fico tão admirada de pensar, de imaginar, porque Deus, muitas das vezes nós, quando olhamos uma situação, contemplamos uma situação na vida de um ser humano, muitas das vezes a gente pensa e a gente às vezes até julga, até aponta e olha, não tem jeito. Dali não vai sair nada, dali não tem situação, mas às vezes o que a gente olha e vê a morte, Deus vê uma restauração. Deus vê com os olhos diferentes, irmãos. E eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico tanto a Deus por isso, por Ele não ter os mesmos olhos que nós, que os pensamentos dele são bem maiores do que o nosso. Porque às vezes hoje, a situação que você se encontra, o desespero que você se encontra, talvez as pessoas olhem e falam, não, daí não tem mais nada, daí não tem mais jeito, não tem mais uma saída, mas eu quero dizer para você que nessa noite, que assim como Deus foi a saída para aquele povo, Deus é a saída para a sua vida hoje. Abra seu coração e deixe o Espírito Santo ministrar sobre o seu coração. Porque Deus, quando Ele anuncia o cativeiro, o sentimento de Deus, a gente pode entender através da palavra, que é um sentimento de restauração. Não é um sentimento de destruição. Não é um sentimento de que, não, eu vou destruir, não é assim. Com Deus não funciona dessa forma. É claro, Ele é justiça, Ele é juízo,
Mas se nós tivermos o nosso coração voltado para Ele, Ele sempre tem um jeito para a nossa vida. Ele sempre tem um jeito para a nossa situação. Então eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, se é enfermidade, se é problema na sua família, se é problema na sua casa, se é problema com os teus filhos, se é problema financeiro, aleluia, eu não sei. Mas o Senhor é a solução. O Senhor é a solução, o Senhor é a restauração. Porque nós precisamos, irmãos, quando nós lemos a palavra, crer nessa palavra. Nós precisamos não ser só leitores que lê hoje, acredita e amanhã, assim como a palavra de Deus fala em Tiago, né, que a nossa fé não pode ser como as ondas. Né? Porque o que acontece com a onda? A onda bate para cá, vem para cá, e vai para lá, e volta para cá, e vai para lá. E nós não podemos ser assim. Nossa fé tem que ser firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqui o texto fala restauração e salvação de Israel. Só há salvação com Jesus. Só há salvação através de Jesus. Só há milagre na nossa vida hoje através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que tudo que pedires em meu nome, Jesus fala. Crendo, nós receberemos. Mas é no nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Que é aquele que deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, glorificando e exaltando o nome dele, poder ler a palavra do Senhor, poder tomar posse da palavra do Senhor. Então, que nessa noite o seu coração seja alcançado pelas misericórdias do Senhor. Que nessa noite o seu psicológico, o seu emocional, tudo que está fora do lugar, seja colocado no lugar nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor derrame sobre a sua vida nesta noite o renovo, a graça, para que você possa romper, vencer. Porque o Senhor tem restauração e salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua parentela. Deus tem nova história, porque o cativeiro passou. Os 70 anos passou e Deus nunca deixou de trabalhar. O controle nunca saiu da mão de Deus. O povo, quando estava na Babilônia, nós podemos ver isso no livro do profeta Daniel, que ainda hoje eu estava lendo uma passagem, né? E a gente sabe que, por mais que eles estavam longe das suas casas, foram tirados das suas famílias, foram tirados da sua terra natal, dos seus costumes, da sua tradição, mas Deus estava ali mostrando que Ele estava no controle de todas as coisas. Porque eu acredito que muitas das vezes aquele povo que foi levado, eles viam a situação acontecendo, viam as coisas fora do lugar, viam o seu povo sendo tirado, filho sendo tirado de mãe, marido sendo tirado de esposa, e eles pensavam, meu Deus, tudo saiu do controle. Senhor, está tudo fora do controle, mas Deus mostrava o tempo todo que não estava fora do controle. E eu acredito, irmãos, que os planos de Deus, eles são tão maiores e que nada pode ser frustrado quando Deus determina na vida de um ser humano, porque se for bem para a gente pensar, a gente vê Daniel e os seus amigos dentro daquele palácio, e era uma forma de Deus evangelizar aquele povo. Sabe, hoje eu estava pensando nisso. Era uma forma de como Deus usava para evangelizar aquele povo, porque através da vida daqueles jovens de Daniel, Deus fez grandes coisas no meio do povo da Babilônia e mostrou que Ele era Deus sobre todos os deuses que aquele povo acreditava. Então, hoje, aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando, entenda como uma forma de Deus trabalhar na sua vida e na vida daqueles que estão do seu lado. Talvez hoje você não está entendendo o que Deus está fazendo, mas confia, aleluia, confia no processo e foca no propósito. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus preparou para mim, para você, é muito maior daquilo que a gente pode imaginar, cogitar. Então, nessa noite, o Senhor te chama para confiar, porque muitas das vezes a gente quer questionar, eu digo por mim mesma. Muitas das vezes a gente quer questionar, quer ficar batendo um papo com o Senhor, né? Daquele negócio, meu Deus, mas por quê? Meu Deus, mas para quê? Senhor, por que eu passo por isso? Por que eu enfrento isso? E hoje o Senhor me convida e te convida a confiar no propósito que Ele tem para a nossa vida. Mas firme, na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez pode estar doendo,
talvez pode estar machucando o processo, porque a gente sabe que o processo na vida de um homem e de uma mulher que serve a Deus é um processo, irmãos. Muitas das vezes a gente perde para poder ganhar, a gente desce para poder subir, é tudo ao contrário dos olhos humanos aqui, é tudo ao contrário na matemática aqui do nosso mundo, mas Deus não perde o controle. Deus não perde o controle da situação da nossa vida, irmãos. Por isso, nessa noite, eu te convido a crer que o Senhor está no controle, ainda que pareça que está tudo fora do lugar, como esse cenário aqui do capítulo 51, um cenário de destruição, um cenário de cativeiro decretado, mas ainda assim o Senhor estava lá consolando e falando para aquele povo que se eles continuassem, mesmo sendo cativos em outro lugar, em outros povos, outra religião, mas se eles continuassem firmes no Senhor, o Senhor tinha restauração. E é isso que o Senhor tem para a minha e para a sua vida, restauração, esperança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra para a sua vida.